Aline, será que esse vai antes? Ó, só pra avisar, a gente tá com a mesma roupa. A gente gravou dois vídeos hoje. Mas enfim, estamos aqui hoje pra falar sobre parto normal após cesárea. Sim, né? Uma coisa que a gente também fala há bastante tempo que a gente não grava, mas agora vai dar certo. E eu queria dizer que o meu parto normal tem muita influência do seu, né? Tem muita influência. E eu até, outro dia, eu fiquei pensando, falei, nossa, eu falei tanta besteira pra Aninha que ela devia pensar e falar, tá bom, filho, tá bom. Porque lá no começo, né, quando a gente tá começando a descobrir as coisas, eu pensava muita coisa diferente. Assim, Foi através das nossas conversas, das descobertas, que eu consegui o parto da Mel, que foi, pra mim, o parto dos sonhos. Pra quem não sabe, a Má tava grávida da Mel quantas semanas a menos que eu? Umas 5, 4? É, porque a Alice é do final de julho, né? E a Mel é do começo de setembro. Foram umas 5 semanas, assim, Isso. 6 no máximo. Bem Acho que era isso, pertinho, um mês e meio. É isso, bem pertinho. E ela tinha 2 cesáreas anteriores, eu tinha um parto normal e uma cesárea. Eu tive uma cesárea primeiro, depois o normal, e aí a gente estava grávida junto. Só que a Má tinha muita intercorrência na cesárea com anestesia. E não era nem aquela coisa tipo, ai, eu desejo tanto um parto normal. Nem não, ela passava muito mal. O meu desejo era, eu posso ter uma cesárea sem anestesia? Eu cheguei a falar, gente, tem alguma maneira para assim, hipnose, qualquer coisa, porque eu achava que eu tava condenada realmente a mais uma cesárea, eu achei que era. E eu fui, assim, tipo, focar na Aninha, na época que a gente tava grávida e conversava bastante, porque era muito parecido, no parto da Clara, porque eu pensava assim, tipo, parto, queria só, não tinha ideia nenhuma na minha cabeça romantizada de um parto natural. O parto da Clara foi um parto hospitalar, tradicional, não teve analgesia porque não deu tempo, mas eu queria. Eu fiquei encantada. Teve episiotomia, teve um monte de intervenção lá, mas foi um parto pós-cesárea que pra gente era muito novidade, né? Sim, pra mim eu queria aquilo, eu falei, desse jeito é mágico, vai funcionar pra mim. Aí, óbvio, né, você já tava a Aninha já estava numa pegada, um degrau acima de mim nessas pesquisas quando a gente ficou grávida, e eu falava uns absurdos pra ela, do tipo assim, tá bom, então eu vou no médico e vou ter com o plantonista. Porque eu vou, porque eu tenho um plano de saúde bom, porque eu moro aqui em Campinas, vai dar certo. Acho que ela devia olhar pra mim e pensar assim, vai sim, vai ser ótimo. Vai ser. Não vai ser mais da Clara. Isso, exatamente. Era o que eu pensava que ia acontecer comigo. Por quê? Quando eu comecei a pesquisar, e aí é um caminho sem volta, eu falo que é um caminho sem volta porque é. E é uma chavinha que é interna. Que vira, Só que às vezes a sua chave vira e a do mundo à tua volta não vira ainda. Então eu escutava muita coisa do tipo, como que você vai se aventurar com um médico que você não conhece? Pagando ele a parte, porque ele não vai fazer parte do seu plano de saúde, não fazia parte do meu plano de saúde, sendo que você tem um ótimo plano de saúde, a gente tem o melhor hospital de Campinas, pelo amor de Deus, não inventa, você já tem 2 cesáreas, você tem que ter mais uma. Então, assim, a minha chave já tinha virado, eu já sabia que eu não queria tomar anestesia. Eu tive um problema muito sério na cervical da anestesia do TEL, então eu fiquei sentindo... O TEL, quando eu fui procurar a médica, eu falei pra ela assim, olha, eu já sabia que ela era cesarista e eu já sabia que na minha cabeça eu não podia ter um parto diferente. Então eu fui lá, mas eu falei assim, eu quero muito esperar a hora dele nascer. Você espera a hora dele nascer? Porque eu entrei em trabalho de parto com a Bárbara, só que a Bárbara estava sentada, eu tinha 19 anos, enfim, o médico eu acho que jamais, ele era cesarista também, óbvio, e ele não iria esperar. Talvez se eu estivesse chegando lá com um bebê nascendo, talvez ele tivesse feito, porque ele fez da minha tia natural, mas assim, eu sabia que já era um protocolo que ia acontecer, 17 anos atrás. Então foi difícil. Pois quem vai. Exatamente. E eu acho que também jamais, ele não teria me assustado com isso, zero preparação, enfim. Foi o que foi, tinha que ser, não tem nenhum problema com isso. Muitos anos depois com o Theo, eu achei que tinha que acontecer a mesma coisa, porque eu ouvia falar muito, e eu só pedi pra ela que eu queria entrar em trabalho de parto, que eu queria a hora dele. A gente tem, né, mãe tem uma coisa. Sim. Eu comecei a perceber que eu chegava lá naquela sala de parto, todo mundo com um bebezinho, assim, naquela consulta pós. Ai, cara, que lindo, quantas semanas nasceu? 38. Eu falei, nossa, mãe, que coisa estranha. Todo bebê nasce agora com 38 semanas. Eu achei aquilo meio estranho, beleza. Quando foi chegando muito próximo do parto, surgiu um congresso. Só que olha como eu desconfiei. A minha consulta era numa sexta-feira, ela me ligou numa quarta. A recepcionista. E falou assim, olha, ela vai fazer sua consulta no hospital porque ela tem um congresso, traz a mala. Na hora eu já comecei a chorar.
Imagina, amiga, eu tava com 37 semanas. Na minha cabeça tava com 37, que tem sempre aquela... O Theo, na verdade, é um bebê, é um menino, mas eles calculam mais ou menos o peso. O Theo é um menino pequeno, ele é um menino franzino, pequenininho. Então, na verdade, depois que fez tudo, ele tava com 36 semanas. E aí, óbvio, na hora que ela falou aquilo, eu já sabia, eu era meio inocente, mas nem tanto. Na hora eu já sabia que ela ia me fazer uma cesárea ali. E aí não deu outra, a gente entrou. Eu já fui chorando, pra vocês terem uma ideia, eu fui chorando já, eu carreguei a mala. A gente fica vendida, assim, completamente vendida. O que eu ia fazer? Pra quem que eu ia recorrer? Eu não tinha informação nenhuma, era super nova aqui em Campinas, não conhecia ninguém. Não tinha o que fazer. E aí fui para aquele hospital chorando. E a hora que chegou lá, ela colocou, ela colocou o... Como chama? O ultrassom? Isso, pra escutar, falou assim, coração super acelerado. Aí fez o ultrassom e falou, 2 voltas de circular, vamos agora. Daí na hora eu já achei que era. Aí depois falei, nossa, ainda bem, né? Ainda que Deus bem mandou. Daí depois o meu filho nasceu. Foi direto pra UTI. Gente, não tô debochando. Não estamos. Tem casos e casos, exatamente. Tô dizendo pra você assim, o meu caso, eu já sabia onde ia terminar, lá no fundo eu já sabia. E é até legal pra fazer essa análise, assim, tipo, como que pode, toda criança tava nascendo exatamente com a mesma semana, eu tava intrigada com aquilo. E aí, quando ele foi pra UTI, ele tem um monte de problema pulmonar e hoje, conversando com todos os pneus que ele já foi, todo mundo fala que tem muita associação também, não tô falando que, foi isso, mas assim, talvez se ele tivesse com o pulmão mais maduro, tivesse esperado um pouco mais, a gente não teria tido todos os problemas que a gente tem com ele até hoje, na verdade. Então, ele assim, já foi internado várias vezes. Muitas vezes, ele tem todos os problemas que você possa imaginar de asma, de pulmão, sempre foi zoadinho. Então, assim, de novo, não querendo debochar mesmo, assim, a gente sabe que tem muitas situações que é isso mesmo, mas eu já tava tendo todos os sinais e não queria ver lá atrás. Então, é isso. Aí quando eu fiquei muito revoltada, doeu demais, assim, porque eu sabia que, né... Você ficou com medo de morrer no parto, não foi? Da cesárea? Foi, então, aí, a hora que... Depois que eu saí do hospital, logo na sequência, eu tava no hospital ainda, eu comecei a sentir muita dor no braço, fui toda reavaliada pra ver se tinha trombose, aquela coisa toda e tal. E aí, no final das contas, era um problema na cervical da anestesia que eu descobri 15 dias depois de chorar 15 dias do mundo me diagnosticar com tudo que você possa imaginar, menos com o problema na cervical por causa da anestesia. E foi aí que eu cheguei no parto da Mel, quando eu fiquei grávida dela, a primeira coisa que eu fiz foi começar a chorar e eu falei, meu Deus, vai ter que sair. Como que vai sair? Eu não quero que ela anestesia. E aí a Aninha apareceu, na época também, ela ficou grávida antes. E eu falei, pelo amor de Deus. Da também foi surpresa. Foi surpresa. Terceiros, né? Em geral, de pessoas eu quero um terceiro planejado. Como assim? Já tem 2 filhos e não sabe que vai engravidar. Foi terceirinho. Foi planejado. E aí eu grudei na Aninha. Falei, Aninha, como assim? Peraí, você teve uma cesárea e a Clara nasceu depois. Me conta como é que é isso, você não tomou anestesia? Será que aconteceu? Será que é possível com 2? Falei. E aí quando é pra ser, é pra ser. Você lembra que a gente se encontrou grávida naquele primeiro médico? Foi sem querer, a gente não combinou. A gente foi em outro médico antes de conhecer a Mari e as duas adoraram o médico. Mas a gente não marcou, entendeu? A gente se encontrou e eu falei, oi, você gente, esse médico é esse e tal. Mas a minha adorei, nossa, também simpático, querido. Eu fiquei com você sabe que eu fiquei com uma coisinha ali, porque ele queria muito a anestesista. Não, gente. Aí eu falei assim, com você também? Ele assim, não, porque tem que ter, porque vamos fazer, a gente faz uma analgesiazinha leve. Agora deixa eu contar a minha versão. Eu passei com a anestesista dele, que no caso era mulher na época dele, mesmo tendo um parto normal sem anestesia, e falando que eu queria outro sem, porque ele falou que não, mas vai que você precisa, ela já tá lá, entendeu? Mas eu pensei assim, se eu pagasse o pacote com anestesista. Aí eu pensei assim, meu amor, se eu pagar esse anestesista aqui, na primeira dor que eu vou sentir, eu vou falar, óbvio, entendeu? Eu já tinha isso na minha cabeça. Então, assim, até conseguir o meu parto é um pouquinho também da gente trabalhar a cabeça. Eu queria negar tanto a anestesia, que foi a primeira coisa que me acendeu nele. Eu falei assim, esse cara, não sei, gostei muito da filosofia. Começou a me abrir a cabeça pro parto natural ali. Eu falei assim, não, peraí. Nessa andança... E ele era querido. Ele era super querido, né? É o método dele, enfim. Jeito dele, nada. Só que nesse meio de caminho, eu marquei a Mari, a minha tinha marcado para um pouco depois da sua, você tinha conseguido uma consulta antes, você foi na Mari antes. Foi. E aí eu lembro de você me falando... Eu fui na Mari com 33 semanas. Não, gente... Já era a quarta médica que eu vi. A minha ia ser acho que um tempão depois da sua consulta e eu lembro que a gente foi pra São Paulo e você falou assim, fui, amei, vai, não sei o que. Será que eu vou? Vai, você conseguiu o encaixe e vai. E eu fui, velho. Ai, foi caso perdida. A Mari entrou, chegou pra mim e falou assim, contei minha história, ela falou assim, não vou te vender um parto natural.
Aí aquela hora eu peguei, quase que abracei e falei, é você que eu quero, é você mesmo. Não fica é na um minha balde de vida. água fria, é real. É real, fica na minha vida. Mas ainda tinha várias dúvidas. Por exemplo, assim, eu achava que então se eu tinha que ter aquele nascimento por minha causa, porque eu não queria anestesia, mas também achava que não tinha que se estender talvez pra Mel, porque eu achava muito natureba. Essa que é a grande verdade, eu achava muito natureba esse negócio de não precisa cortar o cordão, que eu não sei, assim que nasce, não precisa dar banho, não sei. Eu fiz tudo. Eu fiz esse pacote natureba completo depois, consciente, porque na época eu falava assim, que maneira tem que dar banho. Não, eu só quero pingar, eu só parto. Depois você pode dar banho, mas não quero. E a Maria deve ter me achado bem louca também, porque eu falei assim, não, vou ser bem sincero, eu quero isso aqui de você. Essa pediatra, você pode cortar tudo? Que eu não quero nada disso aí no meu pacote. Quanto custa? Quanto fica? Bem assim, porque eu tava, né, ainda com muita gente na minha orelha falando, pelo amor de Deus, não faz isso, que loucura, que não sei pra que isso, você quer provar o que pra quê? Essa frase, você quer provar o que pra quem? Pra que ser índia? Nós já estamos em 2000 não sei quanto. É difícil, não foi fácil. Gente, eu fui num cirurgião botar meu peito agora, depois dos 3, e ele perguntou se o próximo eu ia fazer no Rio. Aí. Você acha que eu ia botar meus peitos com ele? Mas nem que o meu fosse o melhor resultado do mundo. Ele debochou da minha cara. É isso. Mas é um pensamento muito comum. Que eu posso falar, eu até tinha um tempo atrás. Eu também achava que era uma coisa, mas sabe? pra você. Pois é. As pessoas têm que externar, né? Mas daí, voltando ao parto. Daí a Aninha fez o parto dela lindo, maravilhoso. Aquela coisa assim... Não, lindo. Você quer contar um pouco como você chegou nele, né? Porque eu tô te cortando. Não. No dia, foi assim, o meu parto da Clara já foi um trabalho de parto que evoluiu muito rápido. Eu acordei com uma cólicazinha, fui depois do almoço no hospital, voltei pra casa com prescrição para remédio para inibir contração, porque meu médico estava viajando, eu falei que eu preferia esperar ele. E quando deu 6, 7 horas da tarde, começou a engrenar. 8 horas ele me mandou voltar pro hospital, 9 horas, 9h30, sei lá. Eu cheguei lá e 10h30 ela nasceu, 10h40. Rápido. Foi muito tenso, porque eu não tinha doula, eu não tinha preparado, então eu senti aquela dor deitada na maca. Eu senti muita dor no cóccix, que eu tenho até hoje, se eu ficar sentada em cima. Então, assim, foi tenso. Quando eu engravidei no susto da Alice, eu falei, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou fazer esse negócio direito. Essa menina tava assim... Pronta, eu vou muito antes de você achar a médica, você já tinha sua doula, você já tinha. Depois do parto da Clara, de eu ter feito post de ponto do marido, de episiotomia, eu fui nossa, me bateram assim no blog absurdamente por conta dessa história de ponto do marido, porque eu não sabia que era uma coisa errada. Mas é isso também, quando a gente tá descobrindo e já tem umas pessoas numa linha, às vezes se a pessoa não é gentil pra te falar, a gente fica com preconceito em cima dela. Eu fiquei, pelo menos, porque tem muita gente que fala querendo esclarecer e tem muita gente que fala querendo só defender. E aí falando, você tá dando uma desinformação, mas cada um tá num ponto da vida, a gente também tem que entender isso, né? Então, eu tinha um pouco de preconceito por causa disso. E aí depois do parto da Clara, de toda essa história, desse meu post, saiu o vídeo do renascimento do parto, e eu comecei a me informar um monte, sabia muito mais quando eu engravidei da Alice. Aí eu falei, não, agora, com 20 semanas eu comecei a fazer fisioterapia, com 30 e poucas eu tava fazendo um hipnô lá bonitinho, e quando eu fui na Mari, ela falou assim, depois de escutar a sua história, de saber que você já pariu, que foi rápido, eu vou topar seu parto. Vamos lá. E aí, quando eu entrei em trabalho de parto, no dia anterior da consulta da Má, a Má mandou assim, Aninha, eu não quero ficar te petelhando, não sei o que lá, boa sorte, né? E ela sumiu, e eu esqueci de dar notícia, logo depois pra ela, e a bichinha passou a noite em claro, passei a noite em claro. Ela mandou uma foto, era um vídeo, uma foto da sua câmera de segurança. Você lembra disso? Ela falou assim, eu vou te mandar um negócio. Eu mandei à tarde pra ela, que eu tava com... Você tá me ouvindo? Que você tinha me compartilhado a sua playlist, foi a minha playlist também, do parto, chorando. Você vai assim, gente, eu sou a próxima, né? Já tinha um monte de gente. E aí eu mando uma foto, deu na bola lá. Isso eu acho que é hoje. Gente, que agonia. Tanto que daí no dia seguinte era a minha consulta. E eu achei que nem fosse ter. Falei, imagina, não deve ter sido tão rápido. Aí, 9 horas da noite, 10, começou a engrenar real. Meia-noite e 40 nasceu, meia-noite e 29, sei lá, 39. E aí... eu postei, sei lá, 3 horas da manhã que tinha nascido. Sim. E a Má tinha consulta com a Mari. Ela falou assim, nossa, ferrou, a Mari tá no parto da Aninha, vai cancelar minha consulta, né? Não vai era tipo as finais, eu não tinha tantas consultas com ela ainda, tinha poucas, era, né? Tipo a segunda, sei lá, terceira. Eu falei, nossa, ela não
vai me entender, mas tava lá, firme e forte. Não, pois é. Bonitinho. 2, 3 horas da manhã a Mari foi embora, deu pra descansar. Sabe qual foi a primeira coisa que ela me falou quando eu entrei no consultório? Eu entrei e falei, né, tô inchada de tanto chorar. Eu falei, ai, que coisa mais linda, minha amiga. Ela virou e falou assim, você viu o parto da Aninha? Eu falei assim, ela, esquece. Ela falou, gente, eu lembro de você me contar isso. Não idealiza aquele parto. Esquece, aquilo não existe. Aquilo não existe. Ela falou bem assim, daí eu, né, tipo, no cheio. Não vai ter flor, não vai ter flor no meu, não é? Ele vai ser rápido. Porque ela falou assim, ó, você... Aí ela me explicou depois, ela falou assim, então, tem várias coisas, é um segundo parto, né, querendo natural, também o segundo, ela já teve um, foi muito rápido, tem a questão dela também, fisiológica, tem toda uma coisa. Então assim, ó, aquilo lá, esquece, ela tava o tempo inteiro preocupada em não me vender aquela ideia mesmo, assim, porque ela viu, é óbvio, eu ela tava meio perdida, de você criar uma expectativa e desistir. Exatamente. Porque ela, meu parto foi um parto rápido, ali o trabalho de parto evoluiu bem rápido, foi tudo bem, né? Ela falou assim, tá, mas a Marina tem 2 cesáreas, ela nunca passou pelo parto antes, a gente não sabe quantos dias, quanto tempo vai levar de trabalho de parto. E foi bem maior mesmo. E agora conta o seu trabalho de parto. Meu trabalho de parto, nossa, eu não... Sorte que a Mari foi tipo... Foi. E assim, o meu começou numa segunda-feira e a Mel foi nascer na quinta. E aí, foi lento, foi dolorido pra caramba. Eu chamei a equipe no começo, na segunda-feira, logo assim, na madrugada, né? Porque o negócio engrena de madrugada, eu não sei qual que é a mágica, né? E aí, na madrugada eu passei e falei, nossa, vai nascer e tal, mas eu não queria chamar porque eu achei que eu tinha que estar assim, desesperada, gritando. Eu achava que era uma dor apavorante, falei, tem que sentir aquele nível. Mas aí, como fiquei a noite inteira, eu acabei ligando pra doula de manhã, porque eu tinha vergonha de incomodar as pessoas no meio da madrugada. Olha o nível da preparação. E aí ela mandou, foi a Jéssica na época, viu lá, tipo, era assim, uns 2 centímetros, tipo, nada de centímetro bom, assim. E eu falei assim, nossa, mas eu morri de dor e isso daí, né? Daí a Maria explicou que era pra eu tomar, eu tomei um remédio lá, tipo, como se fosse pra cólica e tal, e tinha que aguardar. E aí, na madrugada de quarta pra quinta, o negócio pegou mesmo. E eu também fiquei com vergonha de ligar pras pessoas. Eu não liguei pra ninguém, não tenho foto, não tenho vídeo. Eu tenho foto assim que a pediatra tirou, que a doula tirou, porque eu achei que não era. Porque como eu já tinha passado por aquilo na segunda, eu falei, não é ainda. Não, imagina. Tem que estar gritando, tem que estar morrendo. E aí, de manhã, o Bruno, me lembro, o Bruno de manhã foi no banheiro, eu passei a madrugada inteira no chuveiro. E aí ele viu que tinha sangue, ele falou assim, epa, não, pera, né? Só que eu já tava louca. Eu já tava numa coisa que eu não sabia nem onde é que eu tava. Quase na partologem. Exatamente. A hora que a Jéssica chegou em casa, que ele ligou, a Jéssica olhou pra minha cara e falou assim, quanto você acha que você tá? Deve ser 6. Ela falou assim, 8. 8. Vamos agora, tipo, 8 horas da manhã, Vinhedo, a Anhanguera toda parada. Ela falou assim, meu, tem que tocar pelo acostamento, porque a gente não vai chegar a tempo. E a Mari, já desesperada, ela deve ficar muito brava comigo, né? Ela falou assim, a Mari me chega, avisa antes. Ela falou assim, se você me chega, tem um bebê tipo, na maca, na espera, porque demora até preparar a sala, pode estar a sala ocupada, um monte de coisa. A gente teve que trocar de hospital nesse meio tempo, eu não tinha planejado um parto na água, nem nos meus maiores sonhos, porque eu sabia que o hospital que eu ia não tinha possibilidade. E aí, chegou lá... Pra você, ia ser aquele prato tradicionalzão? Ia ser, eu já tava com aquilo na minha cabeça, por isso que ela falava, não se mira na Aninha, pelo amor de Deus, que você vai ficar frustrada, entendeu? Concluindo, trocou-se o hospital, e aí ela tava, olha a coincidência, eu não sei, não era virada de lua nem nada disso não, viu, porque eu nem sei se eu acredito muito nisso, mas ela tava com uma outra que chegou logo depois de mim na sala do lado, e ela ficava entre as 2 salas, e entrou uma indução dela também, todo mundo, tipo, ela tava bem louca, assim, todas as salas, entrava uma, saía a outra, eu falei, Jesus amado. E a minha doula lá, firme e forte, que fez toda a diferença pra mim também. E a Jéssica também. A Jéssica também. Fez toda a diferença ter a doula, que eu era uma coisa que eu também achava que eu não queria. E a minha também tropeçou na minha vida, assim, na mesma sala, do mesmo médico. A gente começou a conversar e falei, nossa, você, vem cá, vem pra minha vida. Querida. Se não fosse ela também, assim, tipo, porque ela me ajudou a convencer as pessoas que estavam à minha volta, falando, o Bruno mesmo, que agora se você conversa com ele, ele sabe tudo de parto. E ele pega os amigos que acabaram de ter filho e fala, não, vem cá. Vem cá, vamos conversar. Olha, ela ficou muito melhor depois. Olha, o bebê nasceu. Enfim, daí a Mel nasceu, era umas 3 da tarde mais ou menos. Aí foi toda aquela coisa. Não cortou o cordão, era o bebê mais rosa que eu já vi na minha vida. Do tempo que ela ficou com aquele cordão ali. Eu senti muito mais dor, eu lacerei um pouquinho. Porque eu me lembro bem que eu olhei pra Mari e falei, eu não aguento mais as minhas costas, eu não aguento mais. Você puxa da próxima, porque eu não tenho mais condição, não dá mais pra mim. E aí ela me ajudou, mas então eu acho que eu lacerei um pouquinho ali meio, porque eu dei uma força, eu não aguentava, mas eu tava muito judiada assim, de tempo.
Mas aí eu senti mais dor no ponto que eu levei da laceração do que no parto. Se você for lembrar agora, não é bobeira, eu sempre digo isso, porque eu demorei pra escrever meu relato de parto, porque eu não queria falar isso pra ninguém. E a pessoa fala assim, acabou de ter bebê, tá naquele mundo encantado. Não, realmente eu achei que era muito mais, eu tinha uma ideia de que era uma coisa assim... Sabe? Não, é uma coisa que dura, é uma coisa que mas tem o alívio, tem a volta, tem o alívio. É muito legal. Como tem as pausas, intervalos de contração, gente, aquele intervalo é mágico. É mágico, e você eu tenho foto do trabalho de parto com 10 centímetros, com a bolsa rota. E aí uma hora eu tava assim, morrendo. Outra hora eu tava assim. É isso, é muito louco, entendeu? É muito louco. Eu escutava, falei isso, eu achava que era de outro mundo. Balela, né? Balela. Mas aí você vê a qualidade, ela nasceu com... Né? Não tem nem comparação, assim, perto do que foi a minha experiência com o hotel, de saúde, de disposição. Eu não acreditei o jeito que eu fui pra casa. De manhã, no dia seguinte, a Mari passou pelo hospital e eu tava fazendo escova no cabelo maquiada. Porque eu queria uma foto, pelo menos, né? Que eu pudesse lembrar daquele momento, já que eu não tive, a minha fotógrafa não conseguiu chegar. Eu tava lá toda... Nunca numa cesárea, antes eu tive um pós tão bom, sabe? E aí eu penso, assim, que valeu a pena ter brigado por isso até o final. De ter sido chamada de louca pra um monte de gente. Ou todo mundo falando assim, imagina, fazia mal. Muito mal. E todo mundo fala assim, 2 cesáreas, imagina, nunca, não existe. Eu tinha uma ideia de um útero explodindo com a contração. E aí a Mari me explicou, falou, Marina, não é nada disso. Ó, vou te explicar. Existe, sim, tem casos, sim, mas a gente consegue ter todos os sinais muito antes pra falar, ok, isso aqui não vai dar certo, vai virar uma cesárea. E pode acontecer, ela sempre me deixou isso muito claro. Então eu me senti muito segura. Então eu acho que assim, foi combinado a minha vontade. É importante as pessoas saberem que na cesárea, com cesáreas anteriores, também tem um risco de ruptura uterina. A Mari falou que é muito maior, inclusive, é maior. O risco de fazer a minha terceira cesárea seria até maior. E ainda mais se fosse mais perto, então nem se fala, né? Se tivesse um intervalo entre as crianças. Inclusive tem pessoas que têm 4 cesáreas, 5, que o médico já tipo, proíbe. Não engravide mais, porque você corre risco de vida. Exatamente. Mas a gente só descobre essas coisas depois que a gente vai, né, ouvindo relatos e a gente vai estudando, porque é meio que um mergulho, né? Imagina, a Mel não tomou banho uma semana depois disso. Eu que achava que todo mundo era índio, eu lembro que minha mãe... Nossa, que porquinha! Minha mãe falava assim, ela vai tomar banho? Eu falava assim, mas pra quê? Ela tá bem cheirosa. Depois de uma semana, ela foi tomar banho no furor, que minha mãe falava, pra que você vai ficar agachada e dando banho nessa furor? Eu falei assim, porque ela gosta. Eu não tive coragem de furar a orelha. Eu não tive coragem de furar a orelha. Eu fiquei tão... Bruno, eu acho que todo mundo ficou assim de cara comigo. O que aconteceu com essa menina que mudou? Porque nunca essas ideias. Eu não tive coragem. Assim, a orelha eu fiquei num conflito por saber que era uma agressão, mas o Breno gostava. Sim, mas eu me arrependo hoje porque a minha filha só fala de brinco, meu amor. E agora ela tá naquela idade que não vai sentir dor. E aí eu me arrependi um pouquinho de a gente... Enfim, a gente foi com 4 meses. Mas também quando eu perguntei pra pediatra o contato, ela falou, tipo, olhou pra minha cara. Eu acho que eu não sou a pessoa ideal pra você. Fala com a Mari. É bem isso, bem isso. Tipo, a pediatra mais roots que a gente conhece na vida. Foi a mesma, né? É verdade. Não, foi o Tídeson. Foi. A minha foi a Ana Paula. Ah, tá. Mas você chegou a Ana Paula na época só fazia domiciliar. Então, imagina você por orelha. Imagina, não. Eu demorei. Eu fui da Tília. Foi também, né, no comecinho. Eu demorei pra furar no começo, porque tava tão naquela onda. Eu entrei numa onda meio roots mesmo, eu acho. No final, gente, que linda, nasceu bem, nasceu linda. Eu não precisei de anestesia. Essa criança rosada, maravilhosa, sem tomar banho uma semana. Não vou furar a orelha. E aí fui deixando passar, mas eu acho que eu deixei passar um pouco demais, porque ela tem fixação pro brinco. Ela para em qualquer um. Se ela chega aqui no céu, ela... Mas é isso, é o certo que agora ela tem a opção de escolher, né? Ela não... O corpo não foi violado e tal. A hora dela, ela vai escolher. Mas não foi por nenhuma filosofia. Sim. Muita gente me pergunta, vai ver algum post, alguma coisa, ai que lindo. Então eu entro na dúvida e falo, filha, não, o meu caso foi bem... É uma viagem sem volta. Você vai indo, você vai descobrindo, você fala, nossa, dá pra ser assim, nossa, não precisa desse colírio, nossa, não precisa tomar essa vacina aqui agora. É o caminho, você vai indo e vai descobrindo. Eu me senti bem assim, eu fui nos trancos, mas eu tô lá no final da gravidez só pelo medo da anestesia, não teve nenhuma... Não idealizei. Descobriu muita coisa. Eu consegui ter um parto na água, no final das contas. Então, ela jamais imaginei. E aí, a hora que eu me vi, estava eu lá. E hoje em dia eu penso, nossa, eu não sei como é que eu ia fazer se não fosse aquela água. Porque eu lembro do alívio que eu tive na hora que eu entrei. Eu sabia que a Má tava ali com dores nos últimos dias. E aí, quando de fato saiu pro hospital, a Jéssica mandou mensagem. Mandou? Ela mandou. Sua amiga tá indo pro hospital. Eu não sabia disso. Foi. Então, e aí alguém me avisou à tarde, foi a Mari.
A Mari me avisou. A Mari, eu lembro que ela mandou uma foto. Depois Foi. você falou assim, olha sua amiga Sua pariu. amiga pariu. Foi assim, nossa, arrepiei. E aí tinha uma banheira, tinha uma luz, só não tinha o fotógrafo, gente, nem a filmagem, mas assim, tipo, foi lindo, assim, mesmo com a pouca coisa que a gente tinha ali, quer dizer, a minha pediatra tirando foto, imagina, ainda assim eu consegui umas fotos muito boas, porque tipo, o lugar era lindo, tudo, e foi de um imprevisto. Nossa, olha, vou deixar aqui no box de informações o link do relato do parto da Mari. É isso. Que aí, quem quiser ler, se informar, tem lá tudo direitinho. E vamos espalhar para as pessoas que depois de cesáreas, dá sim para ter partos, sabe? Tem que procurar a equipe certa, né? Tem gente que não faz mesmo, tem gente que não banca. Por falta de experiência. Tem médico que tá tão acostumado a fazer ele cesárea que ele não quer se aventurar no negócio. E tem gente que não, que tá tão acostumado a fazer que não vê o problema, né? Não tem problema. Não deixar outras pessoas minarem a nossa força, porque pra mim isso é mais. Às vezes a gente até tá com aquela coisa, aquela chave já virada, mas aí tem gente minando o tempo todo. Vai ter alguém falando pra você que talvez não seja, talvez não é legal, talvez não... Porque a gente tem uma cultura, né, enfim, nem vamos entrar nesse assunto, mas é muito complicado. Bom, espero que as nossas histórias tenham inspirado vocês e ajudado de alguma forma. Sim. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, deixe nos comentários aqui que a gente responde. Se eu não souber, eu chamo a Má pra responder. A gente tá se bom? junta e responde. Beijo. Tchau, tchau.